Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 em diante. 43, 44 e 45 diz assim: Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amém. Até aí. Jesus dá aos que o seguem algumas instruções, algumas lições. E quando ele termina de lhes dar algumas orientações práticas sobre a jornada da vida, ele usa esta metáfora da árvore, que a árvore boa não dá frutos ruins, a árvore boa não dá frutos maus, dependendo da tradução, e nenhuma árvore ruim dá bom fruto. Jesus chama os seus leitores a refletir sobre o resultado daquilo que é feito, a forma como a vida é vivenciada. Se o que expressamos através da nossa forma de viver é bom ou é mal, se é belo ou se é feio, se é honesto ou se é reprovável. A ideia do fruto bom e o fruto ruim traz nas palavras de Jesus exatamente estas conotações. Se o resultado do que fazemos, a manifestação dos nossos atos, é bom ou é mal, se gera vida ou se gera morte. Jesus quer que os leitores, aqueles que o ouvem, posteriormente o evangelista Lucas, que relata esse texto, quer que a sua comunidade, os seus leitores reflitam, é sobre como eles prosseguem durante a sua vida. Logo mais, na continuidade desse texto, inclusive, Jesus vai dizer assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que digo? Jesus levanta uma pergunta, causando naqueles que estão diante dele um processo de reflexão. E nesta noite, eu queria desafiar você a um processo de reflexão profundo a respeito dos frutos a partir de nós, o fruto a partir da nossa vida. A árvore boa, a ideia da metáfora, é uma árvore saudável. Se você tem experiência no campo, você sabe que muitas árvores, elas podem adoecer por vários motivos. E se a árvore adoece, ela compromete o fruto. Por isso que existem muitos tratamentos para o pé de café, para o pé de limão, para a bananeira. Todas estas árvores, elas têm produtos que são elaborados na tentativa de restaurar o vigor daquela árvore que, às vezes, acaba perdendo a sua saúde, acaba adoecendo. Uma árvore boa produzirá bons frutos. Uma árvore saudável vai produzir o que o agricultor espera. Mas uma árvore que adoeceu, ela vai produzir frutos ruins. E aqui na parábola, na fala de Jesus, na metáfora, Jesus inclusive usa algumas expressões dizendo da impossibilidade de uma árvore boa produzir frutos ruins e uma árvore ruim produzir frutos bons. E nessa comparação ele vai usar dizendo assim, olha, imagine um pé de figo. Um pé de figo não vai dar espinheiro. Imagine você uma parreira. Ela não vai dar ervas daninhas, não vai dar urtiga. A palavra aqui se refere muito à urtiga, que pode ser usada também como espinheiro. Ele está dizendo, olha, não tem como você olhar para um determinado pé, para uma determinada árvore, e esperar dela um fruto diferente do que ela é. Com isso, Jesus quer que todos nós possamos refletir sobre o que de fato está presente na nossa vida. Por quê? Porque aquilo que está diante de nós e em nós é o tesouro que carregamos que se manifesta nos frutos da nossa vida.
nas atitudes e no comportamento no nosso cotidiano. É esta a palavra de Jesus. Jesus está dizendo que se o nosso tesouro estiver de fato firmado nos ensinos, naquilo que ele nos trouxe, nós vamos ver bons frutos, mas caso contrário também, maus frutos poderão se manifestar. Quais são os frutos que nós temos produzido? Quais são os frutos que nós temos manifestado em nosso cotidiano? Nos nossos relacionamentos familiares, na nossa vida profissional, no ambiente de trabalho? Quais são os frutos que as pessoas têm visto através da nossa expressão de fé? Quais são os frutos que nós temos demonstrado na nossa vida comunitária, enquanto comunidade religiosa? Quais são os frutos? O que nós trazemos? O que nós ofertamos? O que nós oferecemos? Se eu puder usar uma outra comparação bíblica, é como a oferta de Caim e Abel. O que nós trazemos diante de Deus para apresentar a Ele como os grandes tesouros que estão presentes na nossa vida e diante do nosso coração. Frutos. O texto ele é bastante provocativo, porque o fruto é evidência visível da natureza da árvore. Na fala de Jesus, ele traz isso como um conceito. Olha, o fruto é evidência visível da natureza da árvore. Ou seja, uma árvore boa vai produzir bons frutos. Se produzir maus frutos, não é uma árvore boa. É evidente. E essa consciência Jesus traz a nós. Como nós lidamos com tudo que está diante de nós? Eu estava pensando em algumas dificuldades que nós enfrentamos quando se trata de mudança de vida, de forma de enxergar as coisas, de comportamentos. Porque muitas vezes a gente acaba achando que numa sociedade que é difícil mudar. A gente pensa isso, é difícil mudar. Você já olhou para alguém e falou assim, não, essa pessoa não muda. É difícil mudar. Por que é difícil mudar? Porque nós imaginamos que pelos frutos que elas produzem, elas continuarão produzindo. Nós não imaginamos que uma árvore adoecida possa se curar. E às vezes nos esquecemos que uma árvore boa pode adoecer. E nós a gente olhando para isso, nós acabamos tendo a descrença na possibilidade de uma mudança profunda. Mas Jesus traz isso para nós porque é possível a mudança através de uma ação do Espírito. Mas é necessário que nós possamos deixar que o Espírito nos sonde e veja o mais profundo do nosso coração. Bons frutos. Como isso se manifesta, como isso se revela. Um outro pensamento que é compartilhado, inclusive nas mídias sociais, na sociedade hoje contemporânea, é uma tentativa de minimizar os atos, os frutos, em relação a quem a pessoa é. É uma forma de se manifestar dizendo assim, olha, as minhas ações não refletem quem eu sou. Vou dar um outro exemplo. Não sei quem aqui, os nossos irmãos e irmãs, costumam acompanhar as mídias sociais no Instagram. Mas, de repente, isso não é raro mais, lamentavelmente tem sido repetitivo. Você vê a gravação de uma terceira pessoa em relação a um ato de violência. Um homem vai, agride uma mulher, fisicamente, isso cai na mídia, dá uma repercussão muito grande pelo ato de violência, aí de repente vem uma gravação de um vídeo do agressor dizendo assim, gente, quem me conhece sabe que eu não sou assim. Vocês já viram? Não é, mas fez. O ato não condiz com a fala. O ato de violência é claro, é manifesto, é visível. Isso porque foi gravado, porque até chegar o momento de alguém gravar, já aconteceu muita violência fora das câmeras. Mas quando isso vem a público, a fala é, eu não sou assim. Mas a fala em si não revela a verdade. Por quê? Porque o fruto, ele vem primeiro. O fruto é quem manifesta quem de fato somos. É isso que Jesus está dizendo. Porque muitas vezes nós podemos dizer algo que não reflete a verdade. Por mais que a nossa boca possa falar do que o coração está cheio. Nós, enquanto seres humanos, nós temos a comunicação linguística. Nós nos comunicamos pela fala.
Mas nós temos algo que antecede, que vem antes da comunicação linguística, que é a nossa comunicação simbólica. A comunicação linguística ela é posterior à comunicação simbólica. A comunicação simbólica se dá naquilo que nós expressamos e manifestamos nas nossas relações e na nossa vida como um todo, que está presente em quem somos enquanto seres humanos. Um exemplo para que isso se torne mais claro para você. Uma mãe que acabou de dar à luz a uma criança e ela acolhe essa criança no colo, ela a amamenta, a protege, a aquece, a abraça, ela está expressando simbolicamente o cuidado e o amor. Não adianta essa mãe olhar para o bebê e dizer, eu te amo, porque essa criança não entende a linguagem da comunicação ainda. Mas ela sabe que há um ser que está lhe acolhendo, lhe abraçando, lhe amamentando, trazendo comida quando ela chora. A expressão simbólica, ela vem antes da expressão linguística. O que somos se manifesta pelos nossos atos. Você pode dizer algo e ao mesmo tempo não manifestar com os seus atos o que você diz. Você pode dizer para alguém, que bom te ver, mas a maneira como você se expressa pode mostrar a sua insatisfação em vê-la. A comunicação simbólica, ela vem antes. E ela acaba se revelando. E Jesus está dizendo que esses frutos são evidências se nós estamos sendo uma boa ou uma má árvore. A maneira como nós nos expressamos. Que tipo de fruto nós temos produzido ultimamente? O que tem transbordado do nosso coração em relação às nossas relações? Se o que está guardado em nosso coração é um grande tesouro, quais são os nossos tesouros? Qual a bondade que de fato se manifesta em nosso coração, em nosso pensamento? E quais são as maldades que se manifestam em nosso coração e nosso pensamento? Árvore boa, árvore má. Nutrir essa árvore é necessário para que nós possamos dar bons frutos, para que nós possamos produzir bons frutos. Eu me lembro de uma palavra de um jovem, conhecido como um jovem rico, que tinha muitas propriedades. Ele chega para Jesus e ele diz assim para Jesus, bom mestre, o que tenho de fazer eu para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é intrigante, porque Jesus diz assim, por que me chamas de bom? Por que você me chama de bom? E se tem alguém que é bom, esse alguém é Jesus, né? Mas Jesus diz, por que me chamas de bom? Só há um bom, e esse é Deus. A minha releitura desse texto é Jesus chamando a atenção desse jovem pelo seguinte, quando ele chama Jesus de bom, ele não declara que Jesus é bom porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele reconhece em Jesus a figura de um rabino, bom mestre, bom rabi. E reconhecendo Jesus como um rabi, como um mestre, ele está reconhecendo de fato a humanidade de Jesus, Jesus enquanto ser humano. E Jesus o questiona dizendo assim, se você parte do princípio exclusivamente da humanidade, só há um ser que é bom e esse é Deus. Não que Jesus não seja bom, mas Jesus está fazendo esse jovem que o questiona a refletir que a verdadeira bondade só pode existir se ela vier de Deus, porque senão nós como seres humanos agiremos de maneira maldosa. E aí então Jesus responde a pergunta daquele jovem dizendo, olha, vá, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois você vem e me siga. E diz o texto que aquele homem saiu profundamente triste, abatido, porque ele tinha muitas posses. O fato é que só há bondade no coração humano se de fato a nossa fonte de bondade for Jesus Cristo. Nós só conseguiremos refletir atos bons se Jesus Cristo, Deus encarnado, habitar em nós. Se não continuaremos, como o próprio apóstolo Paulo expressou muito bem, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim habita em mim. Jesus está dizendo para aquele jovem, e Jesus está dizendo nesse texto, que nós precisamos manifestar bons frutos, mas só é possível manifestar bons frutos
se entregarmos completamente o nosso coração e a nossa vida nas mãos dele. Senão os frutos não serão bons. Senão os frutos serão ruins. A nossa capacidade simbólica, a nossa capacidade de enxergar aquilo que está ao nosso lado e agir de maneira correta, só é possível se o nosso coração de fato for transformado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Nós temos inteligência, nós somos inteligentes. Nós somos seres inteligentes. O que diferencia nós, seres humanos, da criação é o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus e temos uma capacidade acima de qualquer outra criação. Nós temos inteligência tecnológica e nós temos inteligência social. Nós conseguimos conviver em grupos. Nós conseguimos conviver em sociedade, construir sociedade, constituir uma cidade, uma nação, um estado. Nós conseguimos criar. Nós temos capacidade tecnológica e nós temos também a inteligência social. E a inteligência social é o que nos faz humanos, é o que nos faz conseguir, em meio a tudo que apresenta-se diante de nós enquanto desafio, é procurar viver de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Tecnologia. Olha quantas coisas nós criamos. O ser humano pegou a pedra e a lapidou para ter uma faca. O ser humano pegou galhos de árvore e fez flechas para poder caçar. Isso é tecnologia. Não é porque nós estamos na era digital que nós vamos desconsiderar toda a tecnologia criada. Porque nós tivemos revoluções. Tivemos a Revolução Industrial, tivemos revoluções. O homem foi desenvolvendo tecnologias. Mas a tecnologia, ela sempre foi desenvolvida como resposta à inteligência social. O que nós precisamos? Isso é social. Precisamos comer, precisamos caçar. Como caçamos? Cria-se objetos de caça. Tecnologia. Não se cria tecnologia primeiro para depois ver para que usa. Nós vamos nos desenvolvendo. Só que, lamentavelmente, muitas vezes a tecnologia, o que nós criamos, ocupa o nosso coração ao invés da nossa convivência social. Criamos ferramentas para caçar, mas de repente o ser humano usa as ferramentas para matar o seu próprio semelhante. Está entendendo a mudança? Tecnologia. Criamos muitas coisas para viver melhor. Mas os frutos humanos usam tudo isso que foi criado para viver melhor para subjugar o outro. Frutos. A inteligência social que nos foi dada é para que nós possamos dar bons frutos. Hoje, na era em que vivemos, criamos a comunicação por meio da mídia. Uma tecnologia. Você imaginava isso? Você imaginava alguns anos atrás? Eu tenho a mesma idade de muitos de vocês, só não tenho a idade do João. E eu jamais imaginei que nós chegaríamos num tempo em que você escreve num aplicativo chamado WhatsApp e em milésimo de segundos alguém lá no Canadá, lá na África, recebe imediatamente a mensagem que você acabou de escrever. Imagine na época da carta. Era uma tecnologia, certo? Você escreve a carta, você vai nos correios, você lambe o selo, põe lá. Ele vai sair, vai chegar, a pessoa vai ler, ela vai responder para você, 6 meses depois você recebe uma carta de volta. Hoje a gente faz isso em segundos e a gente acha ruim quando o abençoado não responde logo que você manda mensagem. Você manda mensagem e fala, já mandei faz 2 minutos, não me respondeu. Você devia voltar para a época da carta para treinar a paciência de vocês. Nós vivemos assim, nós vamos criando a tecnologia, mas ao invés de usarmos essas tecnologias para nossa convivência social, nós vamos prejudicando as nossas relações. E aí está o uso, por exemplo, das mídias para atacar, para ofender, para defender grupos nazistas, para poder instigar violência. É uma inteligência tecnológica usada para o mal, usada de uma forma ruim. Enquanto Jesus nos chama a dar bons frutos. Mas só é possível dar bons frutos
se de fato no nosso coração reinar e imperar a vontade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Ele nos dirigir segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso eu quero encerrar a minha mensagem hoje pedindo para você examinar qual o tesouro que está no seu coração. Não só hoje, não só agora, mas no decorrer da sua caminhada. E eu quero deixar algumas coisas práticas para a nossa reflexão hoje à noite. Entre elas, dedique tempo da sua vida, do seu dia, à oração, à meditação na palavra de Deus. Peça para o Espírito de Deus revelar a você, trazer a você aquilo que de fato está no seu coração. E se o que estiver no seu coração não for bom, peça para que o Senhor purifique. Peça para que o Senhor lhe transforme. Essa é uma ação prática. Ao levantar amanhã pela manhã, ore. Dedique tempo diante do Senhor. Um outro passo prático é nutrir o coração com a palavra de Deus. Leia, medite, siga aquilo que Deus estiver falando para você por meio da sua palavra. Escolha um salmo da Bíblia. Pegue um salmo que Deus fala ao seu coração e medite nele na semana inteira. Leia, releia. Leia o salmo inteiro todos os dias, o mesmo salmo. Ou leia um versículo, 2 versículos cada dia, mas medite na passagem da palavra de Deus e procure enxergar na sua leitura bíblica a bondade de Deus se manifestando sobre você. Porque só podemos ter bons frutos, agir com bondade, se a bondade dele se manifestar sobre nós e nós de fato a vivermos. Um outro passo que você pode dar é buscar ativamente oportunidades para poder demonstrar às pessoas que estão à sua volta amor, perdão, paciência, serviço. Escolha pessoas. Escolha pessoas do seu relacionamento e diga assim, não, essa semana eu vou demonstrar amor. Eu estou muito impaciente com a pessoa e essa semana eu vou demonstrar paciência. Eu vou respirar fundo e quando a palavra vier, eu vou engolir. Eu vou demonstrar paciência essa semana. Eu vou procurar demonstrar perdão. Demonstre e viva bons frutos. A boca, ela fala do que está cheio o coração. Mas antes da boca falar o que está presente no coração, os seus frutos já foram vistos há muito tempo. Há muito tempo. Podemos expressar aquilo que já não cabe mais dentro de nós. Mas antes dessa expressão linguística se manifestar, as expressões simbólicas já estão presentes. É por isso que nos incomoda o que nós chamamos biblicamente de hipocrisia. Quando você vê alguém que fala uma coisa que ela não faz. Não é assim? Quando alguém vem com um discurso e você sabe que o discurso não coaduna, que o discurso não confere com o que ela é, com o que ela faz, nós nos irritamos. Por quê? Porque os frutos já foram manifestos. É muito melhor quando alguém que demonstra maus frutos chegar e dizer assim, olha, eu fiz isso mesmo, eu errei, eu preciso me corrigir, me retratar. Aí você fala assim, bom, pelo menos ela reconheceu e está procurando mudança. Não anula o erro, mas há reconhecimento do comportamento. E só o reconhecimento já é para nós um bom fruto. Não que anule as falhas do mau fruto. Que Deus possa nos ajudar nessa semana e cada dia para que nós vivamos para a glória dele. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pedi para o Paulinho vir aqui à frente preparar uma música para nós. Mas eu queria que você tivesse a oportunidade aí de orar também. Quais são os seus frutos? Frutos bons? Frutos ruins? O que Cristo tem manifestado? O que o Espírito tem te mostrado? Coloca diante de Deus. Reconheça os frutos. Um coração regenerado, redimido pelo sangue de Jesus, é o coração de uma vida que procura viver de maneira íntegra. Ser uma boa árvore não é ser perfeito, porque não somos. Mas ser uma boa árvore é se entregar totalmente a Cristo e deixar a bondade dele se manifestar através de nós. Senhor, te agradeço, Pai, por essa noite junto aos meus irmãos e irmãs aqui. Te agradeço por esta família da fé. Por estes que, dia após dia, Pai amado, têm produzido frutos. E nós clamamos para que o Senhor nos ajude a termos uma vida que manifeste bons frutos. Fruto de compaixão, misericórdia,
paciência, perdão, longanimidade. Que nós possamos, ó Pai amado, viver de acordo com a Tua vontade, vivendo o exemplo que Jesus Cristo, nosso Redentor, nos deixou. Por isso, venha sobre nós, ó Deus, e nos dirija. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.